Olá, amigos do YouTube. Professora Cleo Paz, iniciando agora mais uma correção da atividade da semana 4 da Psicologia e Sociologia do Trabalho da Univesp. Para quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, curta os nossos vídeos e vamos começar aqui com as nossas perguntas, né? Assinale a afirmativa correta sobre a habilidade de estruturar uma boa equipe de trabalho. É um desafio, tendo em vista o individualismo das pessoas. Gente, vamos ser bem sinceros, né? Obviamente, realmente é um desafio o individualismo das pessoas, mas nós temos que pensar em um mundo de Poliana, né, em que todas as pessoas são boas, maravilhosas e que querem nos ajudar, que não existe inveja, que não existe trapaça, né? Vamos imaginar um mundo hipotético, né, que possa existir, né? É realmente um desafio, mas não é essa a resposta que a universidade quer, né? Ou que recursos humanos, que me perdoem, quer, né? É um desafio para as organizações de trabalho. É um desafio. Vejamos bem, aqui ele pede a habilidade de estruturar. Ok? Não é necessário quando o líder é bem qualificado. Olha, não existe, ninguém consegue fazer nada sozinho. O líder pode ser Jesus Cristo, mas sem os seus apóstolos ele não conseguia fazer as coisas, porque são os outros, sem os seus seguidores, né, que ele vai conseguir fazer as coisas, né? Uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo rodar certinho se ele não tem uma boa equipe para lhe dar suporte, né? Nenhuma das alternativas é correta, não é verdade. É uma competência essencial que o líder deve buscar. Esta é a afirmativa correta que nós devemos pegar, né? É muito importante estruturar uma boa equipe de trabalho. Por quê? Porque se você não tiver uma boa equipe de trabalho, você não vai conseguir realizar os trabalhos que você precisa, ou você chegar na meta, no resultado que a empresa está precisando, né? E tempo é dinheiro, time is money, né? Então, isso para a empresa é muito importante, ok? Pergunta 2. Sobre o tema competências de liderança e gestão, identifique a competência que não está inserida adequadamente ao conjunto. Centralizar tarefas para não sobrecarregar os membros da equipe. Essa é a competência que ela não está inserida adequadamente, tá? Por quê? Porque centralizando tarefas, uma pessoa só vai fazer muita coisa e as outras pessoas não vai fazer nada, né? Então, compartilhar os objetivos estratégicos da organização. Sim, todo mundo precisa saber quais são os objetivos estratégicos da organização. Ninguém vai poder chegar num objetivo comum se a gente não sabe qual é aquele objetivo, né? Então, o que tem que ser feito e como tem que chegar lá, né? Pensar globalmente e agir localmente. Exatamente. Nós temos que pensar em um todo, né? Eu não posso simplesmente abrir uma fábrica, jogar os dejetos da fábrica no riacho que está aqui do lado, né? E dizer aos quatro ventos que eu não concordo que a floresta amazônica está sendo queimada, né? Então, assim, se eu não concordo que se derrubem árvores, que faça queimada para poder abrir local para pasto, para o que quer que seja, mas eu mesma estou fazendo uma sujeira aqui no meu ladinho, porque afinal de contas eu não estou derrubando lá a Amazônia, mas eu estou sujando aqui o meu riacho aqui da minha cidade, não adianta de nada, né? Então, nós temos que pensar no todo, globalmente, e agir localmente, né? Se eu posso justamente melhorar a situação do riacho, da poluição que eu posso jogar, eu vou tentar fazer de modo tal que isso se multiplique, né? Porque se eu faço aqui, cada empresa fizesse o seu, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Construção de formas de autoaprendizado. Isso aqui também está correto, né? Afinal de contas,
Ninguém nasce sabendo tudo, né? Nós temos que aprender a cada dia um pouco mais. E engana-se que depois que você terminou a faculdade e acabou os estudos, não é verdade, você tem que continuar estudando. Então, aprender nunca é demais. E esse aqui é um dos meus provérbios que eu prefiro mais, né? A gente não existe idade para poder fazer tudo, ou para terminar estudo, ou para começar estudo. Você pode, a aprendizagem é uma coisa que ninguém vai tirar, o conhecimento é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você. Podem tirar sua dignidade, podem tirar o seu dinheiro, podem tirar tudo aquilo que você tiver, mas não podem tirar o seu conhecimento. Aquilo que entrou na sua cachola não tem mais como sair, a não ser que você ensine, porque os professores, eles têm essa capacidade de multiplicar, de repassar o seu conhecimento. Pensamento crítico na resolução de problemas, né? Sim, é correto também, né? Porque o pensamento crítico veja bem, não é a crítica ruim, é a crítica construtiva, pensamento crítico, ou seja, pensar racionalmente nas coisas, para tentar resolver os problemas. Eu tenho um problema na linha de produção. Qual é o problema? Eu não quero ter uma funcionária que hoje amanheceu assim de mau humor e ela brigou com a amiga dela que está ali do lado e ela resolveu não trabalhar, ou seja, ela resolveu não produzir o suficiente porque ela está chateada. Então, isso, qual é o pensamento crítico? Vamos deixar os dois se matar? Será que é correto ela trazer os problemas de fora, que não são inerentes ao trabalho, para dentro da empresa e não produzir o que ela tem que produzir? Então, são problemas que você tem que ser crítico, tentar resolver as coisas de modo analítico, de modo maduro, né? Isso é pensamento crítico. Sobre o tema competências de liderança e gestão, identifica a competência que não está inserida adequadamente ao conjunto, como é da outra vez, né? Rigidez de opinião. Então, né, por que ela não está inserida adequadamente? Tá certo que você tem que ter a sua postura, né, a sua opinião, só que assim, você não pode deixar de ouvir a opinião dos outros, né? Quando se tem uma equipe, quando se trabalha numa equipe, ou quando se trabalha numa empresa que é parceira, né, na teoria, nós temos que ouvir todas as opiniões para poder chegar num consenso comum. Digamos que a maioria, a democracia venceria, né? Na realidade, o que acontece é que a gerência, a chefia, os proprietários, em geral, eles vão escolher um objetivo, uma meta, um caminho a seguir, né? E, na verdade, você tem que se adaptar àquilo que eles estão dizendo, né? O caminho que eles decidiram seguir, né? Apesar de que pode ser um caminho perigoso, comercialmente falando, pode ser um caminho perigoso financeiramente falando, mas isso é um risco de empresa, né? Mas em uma equipe, se você está tentando formar uma equipe, você não pode ser rígido nas suas opiniões, né? Você tem que tem a sua opinião, mas também tem que ouvir dos outros. Você pode até não concordar, mas você tem que ouvir aquilo que os outros têm a dizer também, né? A ética, ela é uma competência que está bem adequada, tato, disciplina, coerência, né? Isso tudo está dentro do contexto que você, como dentro de uma equipe, precisa ter como líder de uma equipe. Capacidade de aprender, de ensinar e de fazer. Um líder não é um líder se ele não mostrar para aquela pessoa, para o seu funcionário, para o empregado, que você diz assim, olha, você tem que fazer assim, assim, assim e assim. Mas por quê? Porque tem que fazer isso por conta disso. Eu, quando fazia no meu trabalho, era uma das coisas que eu gostava muito de fazer, era dizer o porquê
eu estava fazendo daquele modo. Por que isso? Porque aí a pessoa vai entender que tem todo um processo por trás do que você está fazendo. Você não está só fazendo por fazer, você está fazendo porque existe um método, um objetivo, um porquê, uma base para cada coisa, né? E demonstrar o que você sabe fazer. Não adianta você dizer que a pessoa tem que fazer se fisicamente falando, aquele trabalho não pode ser feito naquele tempo ou ele não pode ser feito daquele modo. Então, você tem que demonstrar para aquele funcionário que ele tem que ser feito desse jeito, o porquê que ele tem que ser feito daquele jeito e que ele consegue fazer daquele jeito porque você fez. Eu não acredito em líderes que não sabem o que você está falando, o que está fazendo. Está lá porque caiu de paraquedas, porque ele foi um QI, né? O que indica, que chegou lá e simplesmente diz assim, faz o que eu estou mandando. Isso não é líder, isso é chefe, tá? Então, o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele também faz parte de uma competência da liderança e da gestão. Né? Você não adianta você tomar as dores, digamos assim, dos seus amigos, ou de uma pessoa que você já conhecia antes, que também trabalha na empresa, ou que você é mais chegado, que você tem sempre pessoas que você trabalha dentro da empresa, que você tem mais convivência do que com outras. Você não adianta você estar tomar as dores ou dizer que aquela pessoa está certa, mesmo você sabendo que está errado, só porque é seu amigo. Né? Não adianta encobrir as coisas. Dentro da empresa, você tem que agir de modo profissional. Né? Todas essas as coisas de rixas pessoais, briga com a família, são todas coisas que têm que ficar da porta da empresa por fora. Né? Você tem que entrar dentro da empresa com um espírito de equipe, né? E trabalhar para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Pergunta 4. Em se tratando do tema formação de equipes, identifica a alternativa incorreta. Deve-se planejar a equipe de forma que ela seja bem entrosada e bem estruturada, o que tem sido considerado um grande desafio. Isso está correto. É um grande desafio você usar pessoas diferentes, com histórias diferentes, com bagagens diferentes, para poder fazer um objetivo comum. Né? A melhor equipe de trabalho é aquela que possui os membros mais parecidos em características individuais e qualificações. Gente, isso está errado. O mundo é belo porque é diferente, né? É porque cada um é individual, tem o individualismo, né? Nós precisamos de pessoas com características diferentes para poder formar uma boa equipe. Né? Alguém que escreve mais, alguém que tem mais raciocínio lógico, alguém que faz pesquisas, né? Pessoas que têm a área de vendas, que é um vendedor nato, que consegue convencer pessoas. Então, são pessoas diferentes que vai sanar cada etapa, né, daquele problema que você precisa resolver. Né? Então, não adianta você ter somente pessoas que sabem escrever se não tem ninguém que sabe conversar. Não adianta você ter pessoas que só sabem vender quando, na verdade, eles não tem como explicar o que vai ser vendido. Né? Então, assim, precisa de pessoas diferentes para poder sanar problemas diferentes dentro daquele objetivo em geral. A heterogeneidade, característica comum das equipes de trabalho, muitas vezes dificulta essa energia entre seus membros. Corretíssimo. A heterogeneidade, ou seja, as diferenças entre as pessoas, ela realmente vai dificultar, porque provavelmente você vai ter uma equipe, dentro daquela equipe, pessoas que não se gostam, pessoas que não vão uma com a cara da outra, sabe, aquela antipatia imediata que você tem com aquelas pessoas, mas infelizmente você tem que trabalhar com as pessoas assim, né? Membros de uma equipe são pessoas com pensamentos, personalidades, formações diferentes e com múltiplas origens culturais. Exatamente. Né? É exatamente esse o ponto que está sendo falado em todos esses itens aqui dessa pergunta. Né? Por serem pessoas diferentes,
é que a gente vai ter uma ótima equipe de trabalho. Tem dificuldade? Claro, a gente tem dificuldade, sim. Pessoas dentro da mesma família têm dificuldade de conviver entre elas. E foram criadas do mesmo jeito, têm os mesmos pensamentos, têm a mesma cultura. Mas ainda assim, tem problemas de convivência entre elas. A homogeneidade é impossível de ser encontrada em uma equipe de trabalho, pois seus membros são seres humanos diferentes e isso pode ser um fator positivo à constituição de uma boa equipe de trabalho. Correto. Realmente é impossível você encontrar pessoas iguais, porque as pessoas simplesmente não são iguais, nem mesmo os gêmeos são iguais uns aos outros, né? Então, a dificuldade é muito grande mesmo nesse sentido, né? Pergunta 5. Em se tratando do tema formação de equipes, identifique a alternativa correta. Na equipe de trabalho, os membros devem encontrar seus espaços, testar e propor novas ideias. Gente, isso aqui, ela está correto, né? As pessoas dentro daquela equipe, elas têm o direito de propor suas ideias. Vai ver que aquela sua ideia não está boa naquele momento, mas numa próxima etapa, num próximo projeto, ela vai ser uma boa, né? Mas cada um tem que dizer a sua, né? Todas as alternativas são corretas, vamos pular essa aqui. Na ausência de um líder, a equipe de trabalho corre risco de não alcançar seus objetivos. Exatamente. O líder, ele vai fazer de ponte entre todas essas pessoas. Um bom líder, ele vai saber escutar todos e vai saber que quando um está falando demais, um tá parado ali, que não está fazendo nada, né? Ele vai atiçar as pessoas, vai mexer as pessoas de modo tal que todos caminhem juntos para aquele objetivo em comum da empresa. A habilidade para estruturar uma boa equipe é considerada uma competência essencial que os líderes de equipes devem buscar. Exatamente. Líder que é líder precisa ter essa competência de estruturar uma boa equipe. E para isso você precisa ser emotivamente equilibrado, precisa ser uma pessoa coerente, uma pessoa contato, uma pessoa que saiba conversar com todos, né? E que não faça picuinhas, que não se deixe levar por rixas, essas coisas assim que, sabe, não ajudam em nada uma equipe. Né? Muita diferença entre chefe e líder é exatamente isso, né? O chefe ele é muito individualista, já o líder ele é mais associado com todos, né? O chefe em geral ele só quer que façam aquilo que ele está mandando, né? E já o líder não, vamos fazer todos, né? Vamos nós todos fazer essa coisa aqui. Ele se insere. Né? E o chefe não, ele se tira para trás e deixa todo mundo trabalhar e ele fica com o mérito todo. Né? Então, são características de pessoas diferentes. E dá para um chefe pode estar no livro? Pode. Ele também tem que mudar de personalidade. Nós sabemos que, em geral, as pessoas não mudam assim tão rápido. Né? Trabalhar em equipe se torna um exercício de comunicação, paciência para que os membros se sintam confiantes e somem esforços em prol de um objetivo comum. Absolutamente correto, né? Trabalhar em equipe é um desafio enorme, porque você tem que ter paciência para poder, não digo aturar, mas você tem que conviver com pessoas diferentes, com ideias diferentes, que vai ter pessoas que vai simplesmente contestar tudo aquilo que você fala pelo simples fato de que ele gosta de contestar. Né? Então, ter a paciência de ouvir as pessoas é muito bom nessa característica de líder. Né? Então, a resposta para essa alternativa, para essa pergunta aqui, todas as alternativas são corretas. Né? Nós vamos ficar por aqui. Hoje o vídeo foi curtinho, foi bem rápido mesmo. Essa atividade é para ser entregue hoje, que é semana 4, tá, gente? Vai ser entregue de hoje para amanhã. Então, corre que ainda dá tempo, tá? Então, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e boa noite!